Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos binômio de Newton. É a matéria que trata de encontrar a expansão, por exemplo, do a mais b ao quadrado, o a mais b ao cubo, o a mais b elevado à quarta. Então eu quero ver como é que se sai daqui e se chega aqui. Eu começo mostrando como é que se faz isso. Depois eu justifico o processo. Uma maneira bem prática de encontrar a resposta é utilizar o triângulo de Pascal. Relembrando como é que ele funciona. Eu começo com 1, depois eu tenho 1 e 1. Qualquer linha do triângulo de Pascal começa com 1 e acaba com 1. E agora eu faço assim, ó. 1 mais 1 é 2. Então aqui vai o 2 e acaba com 1. Começa com 1. Eu vou trabalhar com a linha de cima, somando de 2 em 2. 1 mais 2 é 3. 3 para cá. 2 mais 1 é 3. 3 para cá e acaba com 1. Vou fazer mais uma linha. Começa com 1. Eu vou à linha de cima. 1 mais 3 é 4. 3 mais 3 é 6. 3 mais 1 é 4. E acaba com 1. Então aqui está o triângulo de Pascal. O primeiro exemplo que eu trago é o a mais b ao quadrado. E eu vou encontrar o quanto que vale isso utilizando o triângulo de Pascal. Preciso dar uns nomes aqui. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6 e por aí vai. Como eu estou falando do quadrado, eu vou olhar a linha 2 e pegar os números que aparecem aqui. 1, 2 e 1. 1, 2 e 1. Esses são os coeficientes. Já olhando a resposta, eu vejo aqui, ó, 1, 2 e 1. O a começa ao quadrado e vai diminuindo. Aqui é a elevado a 1, aqui ele nem aparece. Ou seja, é o a ao quadrado, o a elevado a 1, o a elevado a 0. O b não aparece aqui. Agora eu tenho b elevado a 1, b elevado a 2. O b vai aumentando. Ele começa com o b elevado a 0, que é não ter o b. Depois tem o b elevado a 1 e finalmente o b ao quadrado. Somo isso daqui e quando eu passar a limpo, 1a ao quadrado b é o a ao quadrado. Aqui o 2ab, 1a elevado a 0 b ao quadrado, é simplesmente b ao quadrado. Vou fazer outro exemplo. O a mais b ao cubo. Então eu vou lá à linha 3 do triângulo de Pascal. 1, 3, 3, 1. São os coeficientes. Olha aqui, ó. 1, 3, 3, 1. O a começa decrescendo. Olha aqui, ó. A ao cubo, a ao quadrado, a elevado a 1. Nem aparece o a aqui. Então eu vou colocar os coeficientes 1, 3, 3 e 1. O a vai decrescendo. A ao cubo, a ao quadrado, a elevado a 1, a elevado a 0. E o b vai crescendo. Aqui nem aparece o b. B elevado a 1, b ao quadrado, b ao cubo. Então foi assim, ó. O b elevado a 0, o b elevado a 1, o b elevado a 2, o b elevado a 3. Eu tenho que somar esses termos aqui. Quando eu passar tudo isso aqui a limpo, 1a ao cubo, b elevado a 0. É simplesmente a ao cubo. Aqui eu tenho 3a ao quadrado b, 3ab ao quadrado. Isso aqui, ó,
O 1, a elevado a 0, b ao cubo, é b ao cubo. Então, fazendo mais diretamente, o a mais b elevado à quarta. Você vai à linha 4 do triângulo de Pascal. Lembrando que a contagem começa no 0. 1, 4, 6, 4, 1. São os coeficientes, olha aqui, ó. 1, 4, 6, 4 e 1. O a começa elevado à quarta e vai decrescendo. A elevado à quarta, a ao cubo, a ao quadrado, a elevado a 1, a elevado a 0, que nem aparece. E o b vai crescendo. Aqui é b elevado a 0, que nem aparece. B elevado a 1, b ao quadrado, b ao cubo, b elevado à quarta. E é assim que se constrói. Agora eu vou falar um pouco sobre a história do assunto. O a mais b ao quadrado já é conhecido desde os anos 300 a.C., por exemplo, lá com o Euclides de Alexandria. E é claro que o a mais b ao quadrado você pode fazer de uma maneira mais fácil, que é simplesmente isso daqui, ó, sair distribuindo. A vezes a ao quadrado. A vezes b. E b vezes a dão a vezes b. E isso apareceu duas vezes. O a com o b, depois eu fiz aqui o b com o a, apareceu duas vezes. E eu tenho o b vezes o b, que dá o b ao quadrado. Então, nesse caso aqui, você pode simplesmente sair distribuindo. Não precisa fazer assim como eu fiz. No caso em que o a e o b são positivos, nós temos até uma interpretação geométrica. Se eu chamar isso aqui de a, esse pedacinho aqui de b, isso aqui de a e isso aqui de b, eu enxergo isso aqui como sendo a área de um quadrado de lado que vale a mais b. E eu posso decompor essa área. Essa parte aqui, ó, vale a ao quadrado. A ao quadrado. Essa parte aqui vale b ao quadrado. Aqui eu tenho um retângulo de área a vezes b, aqui outro retângulo com a mesma área. Então, num total aparece duas vezes. Uma interpretação geométrica no caso em que o a e o b são positivos. O a mais b ao cubo segue a mesma ideia, só que agora eu estou falando no volume de um cubo de aresta que mede a mais b. Então, quando o a e o b forem positivos, digamos que isso aqui é o b, isso aqui é o a, isso aqui é o a de novo, isso aqui é o b, isso aqui é o b, isso aqui é o a. O que eu tenho aqui é, depois você pode olhar com maior atenção, mas esse objeto que aparece ali no fundo, ele tem um volume que é b ao cubo. Aqui na frente, eu tenho um sólido cujo volume é a ao cubo. Esse aqui tem um volume que é a que multiplica b, que multiplica b. O volume desse sólido aqui é ab ao quadrado. 1, 2, 3. Tem 3 objetos com esse mesmo volume. E aqui vale a e vale b. Esse aqui tem volume a ao quadrado b. 1, 2, 3 sólidos com esse mesmo volume a ao quadrado vezes b. Então, eu consigo enxergar essa decomposição aqui como sendo a decomposição do volume de um certo cubo. Isso quando o a e o b forem positivos. De qualquer maneira, o caso geral é entender para o expoente 4, o expoente 5, o expoente 6, os outros expoentes. Nós não sabemos exatamente quando isso surgiu. Pode ter surgido na Índia ou na China. Mas o registro histórico mais antigo que nós temos, ele surgiu na região do atual Uzbequistão, que naquela época era o Império Timúrida.
Então eu vou falar um pouco sobre o Império Timúrida. A região do atual Uzbequistão, ali no início dos anos 1400, final dos anos 1300, aquela época ali, ela era dominada por tribos nômades, até que o Timur unificou essas diversas tribos nômades no Império Timúrida. E o império, esse aí, foi bastante famoso pelo alto grau de violência. O Timur foi um dos maiores genocidas da história da humanidade. Por exemplo, em 1383, ele capturou 2.000 prisioneiros. Estavam vivos. Ele pegou um prisioneiro, colocou barro e tijolo em volta do cara. Pegou outro prisioneiro e colocou barro e tijolo em volta dele. Então eles foram morrendo assim, cobertos por barro e tijolo. Ele construiu um muro com 2.000 pessoas. Timur construiu um muro em que o material de construção foi barro, tijolo e inimigos apreendidos. Em 1387, durante a política de expansão do Império Timúrida, ele fez 70.000 prisioneiros em uma batalha. Cortou a cabeça de todos eles e essas 70.000 cabeças foram espalhadas ao longo da cidade derrotada. Em 1400, o Timur fez 300 prisioneiros e os enterrou vivos. Então ele fazia esses atos de barbaridade para deixar apavorados os seus inimigos e facilitasse aí a conquista de outros territórios. Na verdade, quem me interessa é o neto do Timur. O Ulugh Beg foi neto do Timur e em 1424 começou a construção de um observatório. Se chama Observatório de Ulugh Beg. E ele contratou pessoas para trabalharem lá. É um observatório astronômico e o Al-Kashi foi um matemático, astrônomo que trabalhou nesse observatório aqui. E foi o Al-Kashi quem entendeu isso daqui. Pelo menos é o registro histórico mais antigo que nós temos. Embora esse assunto provavelmente tenha surgido antes. Mas como eu disse, o documento oficial se perdeu. Então um bom nome para essa matéria seria Binômio de Al-Kashi. Mas por que que nós chamamos de Binômio de Newton? É que na verdade o Newton foi o cara que generalizou o processo. O Newton entendeu como é que funciona quando nós temos frações ali em cima. Por exemplo, um A mais B elevado a 1/2. Só que isso aqui eu mostro em outra aula. Então o Newton foi o cara que generalizou uma matéria que já era conhecida. Bom, eu já disse como é que funciona. Mas eu não demonstrei por que é que você pode pegar esses números e simplesmente colocar ali como sendo os coeficientes corretos. Então eu tenho que justificar isso daí. É assim, ó. Vou pegar o A mais B elevado ao cubo. É claro que você consegue encontrar a expansão do A mais B ao cubo fazendo todas as distribuições aqui. Por exemplo, o A vezes o A vezes o A dá A ao cubo. Depois você pega o A aqui, o B aqui e o B aqui. Vai tentando todas as possibilidades. É claro que você chega na resposta.
Mas eu quero fazer isso de uma maneira mais inteligente, até imaginando que eu tenho aqui um expoente muito grande. E aí você não vai ter paciência de ficar abrindo tudo isso daqui. A ideia é assim, ó. Vou começar com o a ao quadrado b. O a ao quadrado b aparece de algumas maneiras. Pode ser o a e o b. Ou pode ser o a, o b e o a. Eu vou pensar assim. Eu tenho 1, 2, 3 termos. Para formar um a ao quadrado b, eu tenho 3 objetos e tenho que escolher o b em um deles. Eu posso fazer isso de combinação de 3, 1 a 1 maneiras. A ordem de escolha não importa, por isso que é uma combinação. Porque pode ser assim, ó, eu pego o a daqui e o b daqui. Ou em outra ordem, eu posso pegar o b aqui e o a aqui. Por isso que é uma combinação. Eu vou explicar de novo. Eu quero pegar termos ao estilo a, b ao quadrado. Tem algumas maneiras de se fazer isso. Pode ser o a, o b e o b. Ou pode ser o b e o a. Que eu dei 2 exemplos. Eu tenho 3 objetos. 1, 2, 3. E quero pegar o b em 2 deles. Combinação de 3, 2 a 2. E a ordem de escolha não importa. Se eu pegar a, b, b. Ou b, a, b. De qualquer maneira eu acho aqui, ó. AB ao quadrado. Combinação de 3, 3 a 3 dá o total de maneiras de eu pegar 3 Bs. Bom, se eu vou pegar 3 Bs, eu não vou pegar o A. Combinação de 3, 3 a 3 é 1, que é a única maneira com a qual eu posso pegar apenas o B, ó, que é o B e o B. Essa é a única maneira de eu achar a resposta B ao cubo. Eu tenho uma maneira de fazer isso. Então, dados 3 objetos, de quantas maneiras eu posso pegar 3 Bs se a ordem não importa? É essa combinação aqui. Então, seguindo a mesma ideia, de quantas maneiras eu posso pegar nenhum B? De combinação de 3, 0 a 0. Se eu vou pegar nenhum B, então eu vou pegar 3 letras A. Passando a limpo, ficou assim, ó. Aqui está a expansão do A mais B ao cubo. E esses coeficientes que aparecem aqui se chamam coeficientes binomiais. E são justamente os números que aparecem ali, ó, na linha do triângulo de Pascal. Por isso que eu fui diretamente ao triângulo de Pascal. O que eu estava pegando eram esses números que aparecem aqui. Então, por exemplo, na expansão do A mais B ao quadrado, vai aparecer aqui, ó, combinação de 2, 0 a 0, combinação de 2, 1 a 1, combinação de 2, 2 a 2, que são justamente os números que aparecem aqui na linha do triângulo de Pascal. Isso daqui significa, por exemplo, de quantas maneiras eu posso pegar 2 Bs em duas opções que eu tenho. Olha, eu tenho o A mais B, o A mais B. Se eu quero formar o termo com o B ao quadrado, eu tenho 1, 2 termos. De quantas maneiras eu posso pegar os 2 Bs nesses 2 termos? Combinação de 2, 2 a 2. E se eu vou pegar 2 Bs, eu tenho que pegar nenhum A. Então aí eu expliquei esse daqui, por exemplo. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.